Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de cidadania e civismo. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui o Paulo, dê um oi para ele. E hoje nós vamos conversar bastante sobre as palavras, sobre como falar em público. Olha só que item importante para nós conversarmos, para afiarmos nosso discurso. Tá aí uma palavra que você vai ouvir muito nessa aula: discurso, palavras. Vamos conversar sobre linguagem, algo muito importante nos dias atuais, algo que nós precisamos tanto aprimorar, melhorar. Esse é o tema para essa aula e você vai vir junto com a gente. Combinado? Não esquece, pega seu caderno, lápis, caneta, anote as informações que você julgar importantes para você continuar seus estudos. As várias dicas que nós vamos dar nesta aula, anote, vão te ajudar muito. Não só a estudar mais, mas a melhorar o seu discurso, como falar melhor com as pessoas. Vamos começar a entender um pouco este mundo do discurso, das falas, de transmitir mensagens. Então, essa é a ideia inicial que nós temos. Como transmitir melhor o que nós pensamos, as nossas ideias, as nossas mensagens. Por quê? Pouco adianta você ter boas ideias, mas não conseguir transmitir essas ideias da maneira que você julga mais adequado. Então, se a sua mensagem não chegar até as pessoas para quem essas mensagens precisam chegar, pouco vai adiantar elas serem muito boas ideias. Elas precisam chegar até as pessoas. Então, percebeu que nós vamos falar sobre assuntos muito importantes, olha aí. Nós vamos compreender que os discursos, eles são momentos que fazem parte da nossa rotina. Em quantos momentos da sua vida você precisa fazer discursos? E não só aqueles discursos em que você se veste bem, fala bonito, momentos em que você conversa com as pessoas. Nós vamos ainda analisar essa arte de falar em público de forma estruturada e intencional. Quais as suas intenções ao fazer um discurso, ao passar uma mensagem para as pessoas? Então, o que é oratória? Já ouviu falar nessa palavra? Oratória. O que será que quer dizer isso? O que será o significado dessa palavra? E uma outra, que no significado é muito próximo, elas são usadas até como sinônimos: retórica. Então, dois conceitos importantes. Percebeu que você vai ter que anotar, então, o significado desses conceitos. Ainda, nós vamos aprender a falar em público de forma intencional e estruturada ajuda você a transmitir melhor para as pessoas a sua maneira de pensar. Como eu tinha comentado, nós precisamos transmitir bem as nossas mensagens para que elas cheguem até as pessoas da maneira que nós pensamos essas mensagens. Então, como transmitir bem essas mensagens, está aí um pouco do que a oratória, a retórica vão trabalhar na sua vida. Então, prontos para essa nossa aula? Vamos com tudo para conversarmos sobre oratória, falar em público, transmitir a sua mensagem. E para começar a falar de mensagem, discurso, qual é o poder de um discurso? Até onde um discurso pode chegar? O que um discurso pode fazer na sua vida ou na vida de outras pessoas? O discurso é uma ferramenta extremamente importante. Então o discurso tem um poder enorme sobre a vida das pessoas. É possível mudar uma situação, é possível convencer pessoas apenas conversando? Será que é possível? Será que é possível convencer pessoas apenas dialogando, expondo ideias? Somente pela conversa, pelo poder do discurso, nós conseguimos mudar uma situação? Será que isso é possível? Ainda, o diálogo é uma arma poderosa nas relações humanas. Portanto, sim, é possível você mudar situações. É possível você converter ideias das pessoas, mudar as pessoas do propósito delas a partir somente do discurso? Sim, uma arma extremamente poderosa, mas precisamos saber usar esse discurso. Todos nós podemos aprender a usar bem essa arte.
Quando a gente fala de arte, parece dom, mas são várias técnicas que nos ensinam essa arte do discurso, de como transmitir a nossa ideia da melhor maneira e convencer as pessoas dessas nossas ideias. Falando sobre discurso, dê uma boa olhada neste homem que está na sua tela. Você sabe quem é esse homem? Já viu ele em algum momento? Já viu ele em filmes, em livros, em reportagens? Este homem é Martin Luther King Jr. Sim, já ouviu falar desse nome então? Martin Luther King? O Martin Luther King era pastor da Igreja Batista nos Estados Unidos e ativista político. Então tinha uma ação política muito forte na sua vida e ele era pastor da Igreja Batista nos Estados Unidos. Como grande feito, ele foi o vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1964. Então percebam que estamos falando de alguém que foi honrado aí com a maior premiação no combate à guerra, à intolerância e na defesa da paz. E como que ele fez a defesa da paz? Discurso. Falando com as pessoas, defendendo algo chamado não violência. Continuando sobre ele foi um ativista nessa luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e defendia a igualdade racial através da não violência. Não violência. É um conceito de ação em que mesmo que sejam violentos com você, você não reage de forma violenta. Então é uma maneira de desobediência civil. Essa é a ideia pregada pelo Martin Luther King. Não vamos reagir com violência quando são violentos conosco. Então, através do discurso da sua fala, ele convenceu milhões de pessoas nos Estados Unidos que, primeiro, todos somos iguais. Não existe ideia de pessoas diferentes porque são de raças diferentes, cor da pele, não muda nada em uma pessoa para outra. Então, ele convenceu isso nas pessoas através do discurso. E esse discurso fez mudar muitas e muitas leis nos Estados Unidos, acabando com a separação racial que havia. Sim, os Estados Unidos no século XX, estamos falando a coisa de 60, 70 anos atrás, havia separação das pessoas em ambientes por cor da pele. E o Martin Luther King combateu exatamente isso usando o discurso. O famoso discurso dele, o seu discurso mais famoso, é um discurso conhecido como I have a dream. Eu tenho um sonho. Esse discurso foi proferido em Washington, capital dos Estados Unidos, em 1963, depois de uma marcha de pessoas por várias partes do país foram até Washington, seguindo as ideias do Martin Luther King. E lá ele fez esse grande discurso defendendo a igualdade racial. A cor da pele não define o caráter de ninguém. Basicamente o discurso diz isso. Então todos devemos estar juntos porque somos todos seres humanos. Olha o poder de um discurso. Em um mundo, neste mundo atual em que vivemos, em que a linguagem oral ela é tão importante, conversar é tão importante, saber se expressar em público deixou de ser uma habilidade necessária somente para os professores, para os políticos, para os comunicadores, para os palestrantes. Não é mais uma habilidade que somente essas profissões devem desenvolver. Não! Se é importante conversar, então é importante melhorar esse diálogo, melhorar esse discurso. A oratória está relacionada ao poder de convencimento de um discurso. De que maneira você pode fazer um discurso que consiga convencer as pessoas da sua ideia. E ela é fundamental para expor nossas ideias, para convencer pessoas, para mostrar pontos de vista. Então, quanto melhor você expressa a sua opinião, seu ponto de vista, mais pessoas você pode alcançar com esse seu discurso. Segundo o dicionário, o que é essa palavra oratória? E olha aí para você anotar no seu caderno. Oratória. Vamos lá, ó. É a arte de falar em público. Arte de falar em público. É o conjunto das regras que auxiliam na arte de bem falar.
Apesar de aparecer nessa definição aqui como arte de falar em público, não se trata de um dom. Quando nós falamos nessa arte aí, não é um dom. Nós estamos falando de regras, e se são regras, você pode aprender essas regras. Portanto, aprendendo as regras, você vai conseguir fazer um bom discurso, falar bem com as pessoas, transmitir as suas ideias como você quer realmente transmitir. Então, quando falamos de oratória, falamos de algumas técnicas para conseguir falar bem em público. Depois desse nosso início, vamos para o nosso exercício. Então, aqui você tem uma plateia. Então você tem uma pessoa, um homem falando com uma plateia aqui de jovens, porque é tão importante aprendermos as técnicas de oratória. Por que é tão importante aprendermos as técnicas de oratória? A oratória, em primeiro lugar, está relacionado aí ao poder de convencimento. Convencermos as pessoas através das nossas palavras. Então, é fundamental uma boa técnica de oratória para expormos nossas ideias, convencermos pessoas, mostrar nossos pontos de vista para as pessoas e convencer as pessoas dessas nossas ideias, pontos de vista, de como eles são colocados. Portanto, ela é fundamental. Falando de alguém muito parecido com a oratória, nós temos retórica. Anota de novo no seu caderno. Retórica é o conjunto de princípios que constituem a arte da eloquência, arte do bem dizer. Eloquência, falar bem, de forma que as pessoas entendam o que você está dizendo. Ou, popularmente, bem dizer. Então, são esses princípios, essas ideias básicas para você conseguir transmitir o que você está pensando. É a habilidade no uso da fala e da escrita, e aí a retórica entra também na parte escrita, não só como a oratória, que é só no falar, mas na escrita, com o objetivo de influenciar, persuadir, convencer as pessoas. A retórica não se restringe ao discurso falado, não é só fala. Ela também se aplica à literatura, publicidade, formatos de arte como pintura, música. Então, a oratória e a retórica são muito parecidas, convencer as pessoas no discurso. Mas a retórica não é só o discurso falado. Então você tem manifestações escritas através da arte, da publicidade, das imagens. Então, você percebeu que existe uma semelhança. A ideia é de ambas. Como transmitir bem a sua mensagem.
E isso é fundamental. Os discursos, e quando nós falamos em discurso, muitas vezes as pessoas têm um medo, e agora vou ter que fazer um discurso. Ora, os discursos são momentos que fazem parte da nossa rotina. Sim, seja em formaturas, casamentos, reuniões, aniversários, confraternizações e várias outras situações em que o discurso faz parte da nossa vida, da nossa rotina. A arte de falar em público, de forma estruturada, intencional, ela utiliza técnicas eficazes para se fazer um bom discurso, a fim de informar, influenciar, motivar ou entreter os ouvintes. Olhem só os objetivos principais da oratória. De novo, informar, influenciar, motivar ou entreter os ouvintes. E depois disso, nós temos um exercício para você, responde aí. Em que áreas da nossa vida saber fazer uma boa oratória é importante? Áreas da sua vida onde uma boa oratória é importante. Quando você conversa com as pessoas, é importante conseguir transmitir a mensagem para as pessoas. Então, no relacionamento, ou mesmo naqueles momentos mais corriqueiros que fazem parte do seu dia a dia, como conversas, casamentos, reuniões, aniversários, confraternizações, em todo momento que você precisa transmitir uma mensagem, a oratória é importante, uma boa oratória é necessária. E de onde surgiu essa oratória? De onde vem? Quais são as origens dessa ideia de transmitir corretamente um discurso? Na Grécia e na Roma antigas, ainda antes de Cristo, a arte de falar em público foi desenvolvida e foi estudada. A arte de falar em público como uma forma de estudo. Isócrates, que viveu ali entre 436 e 338 antes de Cristo, ele é considerado o pai da oratória. Por que isso? Porque ele foi o primeiro que escreveu discursos e esses discursos serviam de modelos para os seus discípulos, para os seus alunos. Então, uma forma de ensinar os seus alunos como falar bem. Então, ele foi o primeiro aí a escrever, colocar no papel como se fossem regras, orientações para os seus alunos. Saber discursar era fundamental na Grécia e na Roma antigas, para que você tivesse sucesso. Fundamental, algo muito importante. O Aristóteles dizia que a linguagem é o que nos faz humanos. Todos os animais transmitem mensagens para os seus pares, mas somente o ser humano usa uma linguagem estruturada.
segundo Aristóteles. Portanto, isso é um grande fator que nos diferencia dos demais animais. Platão afirmava que a palavra ela pode agir como um remédio ou como um veneno, dependendo de como ela é usada. Ou para o bem ou para o mal, dependendo da forma como ela é usada. Portanto, a palavra em si, ela não é boa e não é má. Nenhuma palavra é boa ou má em si, mas depende sempre do seu uso, dos interesses com que ela é usada. Da maneira como você usa aquela palavra, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas tudo isso faz parte de um diálogo, portanto, aprender essas técnicas é fundamental para não transmitir uma mensagem diferente do que você queria da sua intenção. Exercício pra gente. O filósofo grego Platão definia a palavra como um fármakon, ou seja, um medicamento em grego. Por que ele tinha essa definição? A palavra é um medicamento, um fármakon em grego. Por que essa definição? Porque a palavra ela pode agir para curar, então um medicamento que usa para curar, ela é um remédio, ou para fazer o mal, um veneno. Ou seja, depende de como ela é usada nas situações. A palavra não é boa nem má em si mesma, mas de como ela é usada, isso depende. Então, o interesse de quem usa essa palavra que vai definir a ação dessa palavra. Nessa aula nós conversamos sobre oratória. O que é oratória? É a arte de falar em público, o conjunto das regras que auxilia você a conseguir transmitir bem a sua mensagem, na arte de bem falar. Ela é fundamental em nossa vida
Por quê? Nós precisamos saber usar o discurso, porque nós somos seres que vivem em sociedade e estamos sempre nos comunicando uns com os outros. Portanto, transmitir bem a nossa ideia é fundamental. 2 dicas aqui para você ver de vídeos. O discurso do Martin Luther King, I Have a Dream, que nós abrimos a aula falando. Procure esse discurso, ele está legendado. E ainda mais um vídeo do filósofo Mário Sérgio Cortella, como aprendi a falar bem em público, sobre as técnicas de oratória, que é uma técnica, então, portanto, pode ser aprendida. Galera, nós vamos ficando por aqui. Pratique bem o que nós aprendemos nessa aula. Tchau, povo!